Boa tarde, todos os senadores e senadoras presentes, todos aqueles que nos ouvem, que nos veem. O relato que trago a esta tribuna é uma situação desesperadora que infelizmente se repete ano após ano. Os pacientes de ELA, esclerose lateral amiotrófica, estão mais uma vez sem acesso ao medicamento Riluzol, do qual depende para controlar o sistema da doença. A ELA é uma doença degenerativa, infelizmente ainda incurável. Afeta mais de 10 mil brasileiros que sofrem com a perda progressiva dos movimentos, a perda da fala, da capacidade de engolir e de respirar, podendo levar à morte do paciente. O Riluzol é hoje o principal medicamento utilizado para retardar esses cruéis sintomas. É um medicamento de alto custo e, por isso, tem a sua distribuição gratuita, assegurada por lei. É um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Senhor presidente, tão cruel quanto a ela é o descaso que são tratadas as pessoas que dependem do tratamento para viver. Todo mês vemos notícia de uma verdadeira batalha das famílias para conseguir o medicamento. As pessoas chegam nos centros de distribuição e recebem a notícia de que o remédio acabou e ninguém sabe quando voltará a ser fornecido. Em poucas horas, senador Medeiros, em poucas palavras, recebe uma notícia de que pode se tornar uma sentença de morte e fica por isso mesmo. A falta do medicamento agrava os sintomas, muitas vezes de forma irreversível. Neste momento, senhor presidente, 12 estados e o Distrito Federal estão sem estoque de Riluzol, conforme divulgado pela imprensa. Incompetência, irresponsabilidade, desleixo. Só existe um cadastro e sabemos que as pessoas precisam do mesmo medicamento todo mês. Não se pode botar a culpa em uma licitação que atrasou ou em um fornecedor que não fez a entrega. Existem, senhor presidente, formas de prever e solucionar essas situações. Basta haver sensibilidade e iniciativa. Também não se pode jogar a culpa na falta de orçamento, o que seria mais prioritário que a vida das pessoas. Na casa de qualquer um de nós, remédio e comida é o que não pode faltar. O resto a gente dá um jeito. O mesmo princípio tem que valer na gestão dos recursos públicos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de vez em quando vejo gestores públicos reclamando da judicialização da saúde, reclamando que as pessoas entram na justiça para ter acesso aos medicamentos, isso custa caro aos cofres públicos. Só que não haverá judicialização se os remédios estivessem disponíveis. Então, entrar na justiça é uma medida desesperada de quem não tem outra saída. De quem ou faz isso ou vai ver um ente querido morrendo em seus braços. O Brasil, senhor presidente, passa por um momento em que se trava uma dura batalha contra a corrupção. É hora de abrir outra frente e combater também o descaso, a má gestão, o desperdício do suado dinheiro dos nossos impostos. Os gestores públicos não devem explicações. E por isso enviem um ofício aos secretários de saúde de todos os 12 estados onde está faltando o Riluzol, para que o Senado saiba quais são os planos deles para retomar o fornecimento e garantia dessa situação humilhante e que jamais se repetirá. Voltarei a esta tribuna, se necessário, para apontar cada um dos responsáveis. Faço também um apelo aos governadores que me ouvem para que acompanhem pessoalmente essa situação e que façam um planejamento cuidadoso. O governo federal, através do SUS, tem também um papel a cumprir e não pode atrasar os repassos de recursos dos estados. Como vimos, ainda há um longo caminho a percorrer. Para aumentar a visibilidade dessa luta, é que apresentei o PLS 682 de 2015, aprovado no Senado e atualmente tramitando na Câmara, que cria o Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, a ser celebrado no dia 21 de junho. País desenvolvido é aquele que trata as pessoas com dignidade e respeito, na saúde e na doença. E esse é o futuro que queremos para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer. Antes de Vossa Excelência terminar, só me conceda uma parte.